Ontem nós divulgamos aqui números da pesquisa do Datafolha, mostrando um equilíbrio ali na casa de 20 pontos baixos na disputa à Prefeitura de São Paulo, com Guilherme Boulos, com Ricardo Nunes e Pablo Marçal muito próximos, né? Na casa de 22% e 21%. Hoje saiu a pesquisa do Instituto Paraná, mostrando Guilherme Boulos com 23,9%, seguido por Ricardo Nunes com 23,8%, uma diferença de 0,01, e Pablo Marçal, do PRTB, com 21,3%. Mostrou ainda o José Luiz da Atena com 8,4%, Tabata Amaral com 7,1%, Maria Helena do Novo com 2,9%, e muito próximo, né, daquilo que divulgou o Datafolha. Diretor-presidente do Instituto Paraná, o Murilo Hidalgo, destacou que o cenário indica indefinição. Isso está mais claro do que nunca. Qualquer cenário é possível para um segundo turno pela realidade de hoje. Nós estamos a 30 dias das eleições. Parece que está próximo, mas as eleições estão começando. Estão começando para os candidatos, porque a experiência das últimas eleições, cada vez mais o eleitor deixa a definição do voto para a última semana. Então nós precisamos ver como eles entrarão na última semana. Quem entrará com a onda forte e quem entrará com a onda fraca. Zaidan, e nessa pesquisa também ficou claro que a rejeição pode ser o definidor de tudo, né? O Guilherme Boulos tem uma rejeição de 34,1%, Pablo Marçal 31,8%, e o Ricardo Nunes, que é aquele que aparece ali com as mesmas chances, ou quase as mesmas chances, de ir para o segundo turno, tem 13,2%, uma rejeição muitíssimo menor. Pode ser o grande motivador para levá-lo ao segundo turno, já que vai haver, provavelmente, pode haver uma definição na hora do voto ali de um voto útil? Não há dúvida que a rejeição pesa muito, e na medida em que o Marçal se tornou mais conhecido, também cresceu, junto com o conhecimento, cresceu a rejeição. Então ele tem uma rejeição muito alta. E isso fica claro quando há projeções para o segundo turno, não é? A diferença do Nunes para ele, por exemplo, no eventual segundo turno entre os dois, é hoje, segundo essas pesquisas, muito grande. O Nunes com mais de 50% e ele com menos de 30%. A diferença do Boulos para ele não é tão grande, mas existe, já que o Boulos é o segundo em rejeição. E ao mesmo tempo em que, se você olhar apenas projeções para o segundo turno, isso poderia encorajar o Boulos a torcer para que vá o Marçal com ele para o segundo turno, mas as pesquisas para o primeiro turno mostram que há possibilidade de irem Marçal e Nunes. Então, o Boulos não pode se descuidar do Marçal, né? Além do que, é incitado a reagir ao Marçal quase que o tempo todo, né? Pelos ataques e tal. Mas ele não pode simplesmente se agarrar àquela ideia que é muito comum em eleição. Bom, eu vou atacar esse aqui porque ele é pior para mim no segundo turno. É mais difícil vencê-lo no segundo turno. Ele nem pode trabalhar com esse cálculo para fazer campanha, porque ele pode não ir para o segundo turno, porque os três estão muito próximos. Agora, a rejeição é o grande problema da candidatura do Marçal. E, ao mesmo tempo, a gente ainda há um número expressivo quando você soma quem não quer votar em ninguém, quem diz que não vai votar em ninguém, ou vai anular o voto branco, tal, ou aqueles que não sabem ainda, tem mais de 20%, pelo menos na pesquisa do Paraná, né? Paraná Pesquisas. E esse pessoal pode mudar a situação. E, claro, é preciso saber quem tem votação expressiva, mas hoje está longe das primeiras posições, como Datena e Tabata, para onde vai esse eleitorado no segundo turno, né, Ronald? E eu penso para onde vai, possivelmente no primeiro turno ainda, né? Porque vai ter muito, né? A questão e há uma migração sempre, né? Daqueles que estão ali na posição que não tem condições de chegar no segundo turno. E aí a gente está falando de candidaturas novas. Não é aquela coisa do cara que vota num candidato ou do PT ou de outro partido com alguma história que já disputou várias eleições que tem um eleitorado fixo. A Tabata é uma novidade como candidata a um cargo de prefeita e para o Datena também. Então, aquela coisa arraigada de vou com ele até o fim, não dá para saber se isso se torna uma verdade.
Então, eu penso no primeiro turno ainda. Para onde podem ir parte dos votos de Tabata e da Atena? Para onde migrariam na escolha de um candidato que eles consideram menos ruim para ir para o segundo turno, viu, Zaidan? Inclusive a escolha da Marta para vice do Boulos, para além de acordos partidários, até porque a escolha foi feita antes dela voltar oficialmente a ser do PT, tem a ver com isso, né? Tem a ver com o fato de que você ainda tem ali, em algumas regiões da cidade, você tem um eleitorado que aprova a administração da Marta, embora outros a rejeitem fortemente. Ela também tira voto. Mas a escolha foi guiada por essa ideia, né, de ter alguém que é conhecido em todas as regiões de São Paulo e que provoca alguma memória no eleitor, né? Isso aí. A gente segue acompanhando as pesquisas e, claro, falando sobre o tema sempre aqui. A gente volta em